Queridos, com muita alegria quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto. Capítulo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos. Tem um texto que eu quero ler. E nesta Santa Ceia, motivar você a reconhecer o privilégio que nós temos e a responsabilidade de, como gentios, manter a chama acesa. Capítulo 11 de Atos, versículo 19. Versículo 19 e 20 diz: eu estou usando a versão João de Ferreira, revista e corrigida. E aos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Amados, como se trata de um culto de Santa Ceia, até parece que o texto não tem nexo. Mas quando nós lemos capítulo 10, 11, 12, 13, até o 15 de Atos dos Apóstolos, encontramos uma revolução espiritual protagonizada por quem nem os próprios judeus acreditavam. Os irmãos hão de convir que Cristo veio para Israel. O objetivo principal, restaurar os seus. Até porque quando Jesus entra no cenário, havia uma segregação acirrada entre os próprios judeus, religiosos, helenistas, sobretudo samaritanos. Além de todas estas segregações, ou segregação, havia o povo que pela religião do judaísmo era massacrado, ou melhor, nem considerado era, chamado pagãos, chamados gentios. Porque este povo não fazia aliança, não fazia parte da aliança com os judeus por intermédio de Abraão. Então, naquele período intestamentário, tendo em vista que o contexto religioso se politizou, e agora já não era Deus mais o alvo principal, mas o bem-estar, sobretudo na cúpula que regia a lei. Então, com o advento da popularidade de Herodes, para angariar conceito entre os judeus, ele reforma o templo de Zorobabel. E como este templo de Zorobabel foi feito de um projeto arquitetônico incrível,
Então agora o glamour, a potencialização política e religiosa se uniram e foi piorando as coisas no contexto espiritual. Porque a Bíblia diz, e a história, que os gentios eram tão desprezados, que o próprio Paulo diz que havia uma mureta, uma parede, em uma parte do templo. Por exemplo, quando você observa do Monte das Oliveiras a Jerusalém, a primeira coisa que você vê é o templo, ou a base aonde ele era construído por Herodes. É como você pegar uma melancia e planar metade de uma melancia, de canto a canto. Foi o que ele fez no Monte Sião para fazer o templo. Então, mesmo sem o templo hoje, só a plataforma já te chama a atenção pela coragem e a ousadia que ele teve. Mas com tudo isso ele montou, ele fez primeiro o pátio das mulheres, o pátio dos homens, o pátio dos sacerdotes. Então, antes do pátio das mulheres judeus, tinha uma placa proibitiva: gentios não passam daqui. Porque nós, no contexto judaico, éramos imundos, profanos. E o contexto geral nos ensina que o judaísmo ensinava aos judeus, desde a tenra idade, a não ter amizade com os gentios. As autoridades religiosas no templo, nas sinagogas, os pais ensinavam os filhos que não deveria ter acesso à casa de um gentio, que não deveria falar com o gentio, comer com o gentio. Então tudo que se relacionava gentios, os judeus descartavam. Então os irmãos observam que quando Cristo veio e Israel rejeitou, aí Paulo vai dizer à igreja gentia de Roma, capítulo 11, versículo 25, dizendo: eu tenho um segredo para dizer a vocês. Para vocês gentios não se achar sábio, é que Deus endureceu em parte Israel para vocês entrarem. Então veja o privilégio. Os irmãos hão de convir que quando Jesus foi rejeitado, ele mesmo, pelo contexto religioso e legal, a mulher sírio-fenícia era uma gentia. E ela foi os cacos, as cinzas, no ápice da crise, a sua filha querida, moribunda, doente, à beira da morte, nas mãos dos demônios. Agora veja como a influência disso era sério. Jesus. Vamos olhar na ótica humana. Jesus, me atende. Jesus, olha para mim. Jesus, a minha filha vai morrer. E Jesus não para. Os discípulos vão a ele e dizem: Senhor, atende essa... já está importunando. Olha a resposta. Vamos olhar o lado sério da coisa. Eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. E não para.
Continua. E ela, o segredo estava na persistência. Ela não desiste. Aí veja quando ele para a resposta. Mulher, veja, se um pastor da gente diz isso para a gente, a primeira coisa a gente fazer é mudar de igreja, pedir a carta. Mulher, não é lícito tirar dos filhos, olha a diferença, e lançar os cachorrinhos. Aí ela quebra aqui. Veja que ela não quer ser filha. Ela diz simplesmente, Senhor, ser cachorrinho, mas comer da migalha já é alguma coisa. Aí Jesus diz, é diferente. Nem em Israel. Olha a diferença, gentil e judeu. Nem em Israel eu vi tanta fé. Você vê que Jesus, quando chega para a mulher samaritana, foi um absurdo para os discípulos. Está escrito, e quando está escrito é ênfase. Então Jesus, com todas as restrições, mas os irmãos vão ver que no seu ministério, poucos gentios foram alcançados. Só os que se destacavam na persistência da fé. Porque ele veio para um objetivo, os judeus. Está escrito. Jesus passa 3 anos e meio com aqueles 12 discípulos. E como foi lido aqui esta noite, devocionalmente falando, 100% das suas mensagens estava baseada no amor. E não só a sua mensagem, mas a lei também estava baseada no amor. Amar o Senhor, teu Deus, e ao próximo como a ti mesmo. Então ele pautou todo o seu ministério nisso. 3 anos e meio. E você observe, Jesus ensinava. Ele não pregava para os discípulos, exceto no sermão para todos. Mas em particular, ensinava. Então agora os judeus vão matá-lo, como fizeram com todos com quanto Deus enviou. Agora os judeus afugentam os seus discípulos. O enraizar prevalece. Jesus é crucificado. Jesus é ressuscitado. Jesus reencontra, recupera 11 diretamente, além dos indiretos. Quando eu digo diretamente os discípulos, mas havia os agregados. Todos são recuperados. E a última palavra de Jesus, ou as últimas palavras para eles foi: vão e preguem este evangelho a toda a criatura, a todas as criaturas. Veja que Jesus vai dizer, para quebrar o protocolo: Jerusalém, Judeia, aí daqui para frente vai quebrando Samaria, que os judeus não imaginariam, até os confins da terra.